Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós, como a gente pode, isso a gente precisa entender, como revelamos que procedemos de Deus, que somos de Deus, que estamos na presença de nosso Deus, que estamos nele e ele em nós. Porque tudo isso é a vontade de Deus, é o querer de Deus, que nós revelemos que estamos nele, que procedemos dele, que somos dele. João fala sobre isso e a gente entende, a gente precisa entender uma coisa, não é um aspecto de simplesmente obedecer mandamento, de seguir regras, de fazer certas coisas, mas se trata de uma questão de ter um entendimento claro de quem somos, da motivação que deve nos mover no sentido de fazer as coisas, que a gente precisa, na realidade, expressar aonde a gente está. João fala sobre isso no versículo 11 da terceira carta, quando ele escreve ao seu filho amado. A gente diz assim, olha, lá ele fala, amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Então, o que a gente precisa entender é isso, a prática do bem expressa que somos de Deus. Mas se fazemos isso decorrente simplesmente daquilo que é para as pessoas verem e observar, isso não procede de Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento. Se trata de uma compreensão de natureza, da natureza que temos e de como devemos e precisamos viver neste mundo. Somos de Deus quando nós revelamos a nossa origem e a nossa natureza e fazemos as coisas não com o intuito de aparecer, mas de expressar natureza, expressar quem somos, aonde nós estamos. Então, quando nós praticamos o mal, nós revelamos que não procedemos de Deus. Nós não, nós não somos de Deus, ou que não entendemos ainda a nossa caminhada. Este é o aspecto importante da gente compreender, pois nós muitas vezes estamos equivocados na nossa oração do Pai Nosso quando a gente fala para guardar do mal, guardar-nos do mal. Nós normalmente pensamos na perspectiva de que Deus nos guarde do mal que os outros podem nos fazer. Mas não é essa a oração. Guardar do mal é guardar do mal que está em nós, de maneira que nós não pratiquemos o mal contra o próximo por causa da natureza humana. Quando deixamos ou quando somos guiados pela natureza humana, é normal, é natural que a gente faça aquilo que é mal, que pratique o pecado contra o próximo, que nós o agridamos, que nós machuquemos as pessoas, que nós magoemos as pessoas, e muitas vezes de forma intencional. É isso que a gente precisa entender. Quando nós somos de Deus, quando nós amamos como Deus, pois foi o que Cristo disse para fazermos, para amarmos o próximo como ele amou, a gente precisa entender, não dá para fazer o mal contra o próximo. Não dá para sermos egoístas, não dá para buscar só os nossos interesses, não dá para a gente viver no sentido de usar o outro para atender os nossos interesses e as nossas necessidades. Isto é a nossa maldade, expressando e revelando a nossa natureza. Quando nós somos de Deus, nós na realidade entendemos que nós morremos para a natureza humana. A gente não é mais escravo dessa natureza. Nós não precisamos nos submeter mais e que Ele nos deu o poder, a autoridade para rejeitarmos toda atitude que tenha como fundamento expressar essa maldade. Ou seja, ou agirmos com egoísmo, ou agirmos de maneira que a gente só pense naquilo que seja os nossos interesses, que a gente use o outro para atender aquilo que é o nosso sonho, o nosso desejo, ou suprir a nossa necessidade. Nós não vemos o outro como objeto, não vemos o outro como aquele que irá
fazer tudo para responder de maneira que nos agrade. Não é disto que estamos falando. Pois quando nós expressamos isso, nós estamos agindo com, ou melhor, segundo a natureza humana. E, na realidade, estamos praticando o que é mal, imitando o que é mal. Quando somos chamados para viver o reino de Deus, nós somos chamados para imitarmos a Cristo. Por isso, a gente se despe da natureza humana e reveste de Cristo, ou seja, das mesmas atitudes de Cristo, fazemos as mesmas coisas que Cristo. É isso que a gente precisa, porque nós fomos feitos à imagem de Cristo, nós recebemos da mente de Cristo, nós temos um novo coração, somos coparticipantes da natureza divina. Por isso, não dá para viver no pecado, não dá para viver de forma natural. Precisamos viver como Cristo e expressarmos a natureza que temos. Nós procedemos de Deus quando caminhamos para a maturidade, deixando de fazer as coisas segundo a natureza humana e fazemos como Cristo, nos submetendo, buscando a vontade do Pai. Que a gente possa ter esse entendimento, compreender estas coisas e entender que só assim, só desta maneira, nós revelamos a nossa procedência, a nossa origem e aonde nós estamos. Quando não praticamos o mal e agimos segundo a verdade, praticando a justiça, expressando as virtudes de Deus neste mundo. Precisamos revelar que procedemos de Deus. E para revelarmos que procedemos de Deus, precisamos proclamar as suas virtudes por meio de nossas vidas. Que a gente possa ter esse entendimento e buscar de todo o coração, compromissados com o Pai e com sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.